Hoje nós vamos fazer nossa leitura, irmãos, diretamente naquele texto que a gente sempre menciona, ou quase sempre abre lá, nas celebrações das ceias. Mas raramente a gente prega lá. Hoje nós vamos meditar diretamente nesse texto, que está em 1 Coríntios capítulo 11, que a maioria já deve saber, conhecer o endereço bem, né? 1 Coríntios capítulo 11. Nós vamos ler todo esse texto, do versículo 17 até o final do capítulo. Então vou só, como nós vamos ficar aqui, basicamente, nós vamos usar alguns versículos de Coríntios para verificar algumas coisas, mas o nosso texto é esse aqui mesmo, tá? Então, os irmãos acharam? Podemos ler 1 Coríntios 11, versículo 17. Paulo escreveu assim, àquela igreja: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome, o outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer, para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Então essa é a nossa leitura. Vamos orar mais uma vez, irmãos, sentados mesmo, vamos curvar nossas cabeças. Pai amado, nós mais uma vez nos dirigimos a Ti, Senhor, buscando Tua direção, Tua orientação, no momento em que nós meditamos na Tua palavra aqui, e para que, Pai, a Tua igreja possa realmente participar da ceia de uma maneira agradável ao Senhor, que possamos participar dignamente dela. Nos orienta através do Teu ensino deixado, através do apóstolo Paulo aqui, e nos ajuda, Pai, em comunicar, em transmitir algo do que é contido nesse trecho tão precioso da Tua palavra. Abre nossos corações, Senhor, para que aquilo que nós ouvimos, que nós meditarmos, possa ser revertido em uma verdade prática na nossa vida. Que assim possa ser para a edificação da Tua igreja e para a glória do Teu nome e do Teu Filho Jesus, pelo qual nós oramos agora, Senhor. Amém.
Bom, o assunto aqui de Paulo é justamente em torno da seriedade do que é a observância ou o observar dessa ordenança. A gente tem duas ordenanças, batismo e ceia. As duas são muito sérias. Isso foi deixado para a igreja realizar. Mas ela não pode fazer de qualquer maneira. Tudo aquilo que é deixado na nossa mão por Deus, nós devemos ver como uma coisa sagrada. Amém? Uma coisa importante. Tem que ser levado com seriedade. Ao que parece, os irmãos lá em Corinto, entre outras coisas, não estavam levando com a seriedade devida. Até porque o que a gente pode entender desse texto é que parece que eles estavam considerando como uma refeição trivial aí, normal. Tá? O ponto que ele diz: vocês por acaso não têm casa para comer e para beber? Agora, quando vocês se ajuntam, a igreja, para comer e beber em memória de Cristo, que é a celebração da ceia, ele fala, isso não é uma refeição. Isso vocês fazem em casa. Em casa vocês matam a fome de vocês, é outra coisa. Quando vocês se reúnem, lembrem-se que vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Então tem uma seriedade, tem uma mensagem a ser transmitida através dessa ordenança. O problema que eu quero colocar para a gente hoje, irmãos, é aquela questão. Nós vemos que os irmãos em Corinto estavam se achegando à mesa do Senhor de uma maneira incorreta, indigna, desagradável a Deus, a ponto de que Paulo, tomando conhecimento disso, teve que exortar duramente aquela igreja, tá certo? A questão é, como nós estamos nos achegando à mesa do Senhor? Tá? Essa pergunta que deve estar no seu coração, na sua mente agora. Amém? Tá? Como é que eu estou me achegando? Hoje e no mês passado e nos meses anteriores. Como é que eu estou me achegando à mesa do Senhor? A gente vê, muitas vezes, crentes que sempre chegam, no dia em que nós celebramos a ceia, sempre chegam com algum problema, e muitas vezes nós vemos que alguns desses irmãos, até sinceramente, eu considero, não é saudável, não é bom deixar de participar, mas eu vejo algum temor quando um irmão diz, eu não vou participar porque eu não estou me sentindo digno de participar da mesa do Senhor hoje, eu não estou me sentindo bem. Esse não é o ideal, não é verdade? O ideal é que nós estejamos, ao longo das semanas, dos dias, do mês inteiro, que nós estejamos vivendo espiritualmente, que nós estejamos de uma maneira que chegue naquele dia, a gente possa realmente se achegar à mesa do Senhor com alegria de coração, com a comunhão com a igreja, em comunhão com o Senhor. Agora, quando isso não acontece, ou nós deixamos de participar, ou alguns, para talvez não ficar constrangido diante de outros, acabam participando indignamente. Ou tem alguns que já não estão nem aí, já caíram mesmo na situação dos coríntios. Eu como esse pão, é só um pão, eu tomo desse cálice, é só um cálice, mas não me importo com nada. Eu posso estar brigado com outro irmão, eu posso estar em pecado, eu posso estar em rebeldia, sei lá. Mas ele não faz a menor questão. Talvez ele despreze alguns irmãos, talvez ele carregue até mágoas, e isso denota que ele não está bem com Deus.
Então é muito complicado quando nós nos achegamos à mesa do Senhor de alguma maneira indigna, de alguma maneira incorreta. Se nós fazemos isso, se isso acontece com a gente, as palavras de Paulo aqui devem fazer eco na nossa cabeça. Nisto não vos louvo. O que Paulo está dizendo com isso? Eu não posso concordar com vocês, eu não posso dizer parabéns, vocês estão bem. Não. Não posso dizer que está tudo bem. Eu tenho que dizer para vocês, está errado. Não louvo vocês nisso. Não posso dizer, tá, continuem assim, irmãos. Se alguma coisa faz com que nós nos acheguemos à mesa do Senhor, indignamente, de fato, nós não somos louvados nem por Paulo, nem somos agradáveis ao Senhor. Não estamos fazendo da maneira agradável ao Senhor. Até Paulo usa uma expressão bem pesada aqui, que nós vamos verificar. Ele fala, se nós fizermos isso indignamente, nós fazemos para a nossa própria condenação. É para pior e não para melhor. Notem bem, a ceia, ele diz isso logo no primeiro versículo, aqui 17, né? Quando vocês se ajuntam, não é para melhor, mas para pior. A ceia faz a gente mais salvo? Cada vez que eu tomo a ceia, eu fico mais salvo, mais santo. Esse pão santo, né? Eu como dele, fiquei 10% mais santo. Que nem aqueles jogos de videogame, né? Que você está fraquinho, você vai lá, come alguma pecinha e você fica mais fortalecido, né? Não é isso. Mas a ceia, ela tem um efeito benéfico na vida da igreja. Não é propriamente o fato de comer do pão, beber do cálice, que vai nos fazer mais santos. Tem pessoas que têm essa concepção. Eu preciso participar, ou para completar minha salvação, o que é uma heresia. Nós somos salvos por Cristo. A ceia só está anunciando, falando da salvação que nós alcançamos nele e da nossa esperança do retorno dele, porque anunciais a morte do Senhor até que venha. Nós estamos falando tanto da morte do Senhor, quanto falando da nossa esperança do seu retorno, da volta dele. Do que nós estamos aguardando que o Senhor venha. Essa é uma festa incompleta ainda. Nós queremos gozar com a presença física de Cristo, da volta dele, do reino dele. E nós estamos falando aqui, através da ceia, que ele morreu. Nós sabemos que ele ressuscitou, está à direita do Pai, à destra do Pai, e está aguardando o momento de voltar, o momento estabelecido pelo Pai. E nós aguardamos também. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é que esse nosso ajuntamento, não só da ceia, mas todo o ajuntamento da igreja, deve ser visando a nossa edificação. Deve ser para melhor. Quando nós nos reunimos e, em vez de usar isso para a nossa edificação, para melhorar, mas nós fazemos para piorar, nós estamos indo na contramão. Quando você vem para a igreja e você volta edificado pela convivência com os irmãos, pela comunhão, por alguma coisa que foi acrescentado, pela pregação, pelos estudos, pelas conversas que você teve, foi para melhor. Mas quando você vem e talvez
questões carnais, por bobagens. Satanás semeia coisas e nós muitas vezes abraçamos. E nós voltamos para casa, em vez de pensar na pregação, nós estamos pensando no que fulano falou, que não devia ter falado, porque a pregação foi longa demais, porque o irmão falou baixo demais, porque fulano estava com uma roupa não sei o que, assim assado. Sabe, nós estamos olhando para as coisas que vão nos deixar chateados e nós voltamos para casa, talvez com mágoas, talvez com coisas que nós estamos alimentando. Em vez de voltarmos mais fortalecidos, nós voltamos mais fracos. Todo ajuntamento deve ser para melhor. E a ceia não é diferente. Notem que Paulo diz aqui, quando vos ajuntais, o problema deles era que não era para melhor, senão para pior. Por quê? O nosso ajuntamento tem que ser para melhor. Tem que ser para benefício, para crescimento, para edificação. Como é que a gente faz? Toda vez que a gente se reúne, nós vamos nos deparar com coisas. Nós estamos sujeitos a isso. Nem tudo corre bem o tempo todo. A gente se reúne com pessoas com cabeças diferentes, situações diferentes. Mas quando nós colocamos em evidência as coisas da carne, nós estamos mais propensos, mais sujeitos a sair mais desanimados, né, mais, destruídos em alguma coisa, do que construídos. Note que às vezes você ouve, você vem num domingo para a igreja, você pega o culto da manhã, da noite, o estudo, talvez você pega ali 3 horas de pregação e você volta para casa com uma coisa que te chateou, uma coisa que alguém disse, uma frase que durou 5 segundos. É ou não é? Em vez de você carregar tudo aquilo que teve de bom que você ouviu da palavra de Deus, que você conviveu, que você desfrutou com os irmãos, você consegue pegar aquele único ponto negativo e colocar ele, um holofote sobre ele, e faz daquilo o que fez o seu domingo. Aí você volta para casa destruído e não edificado. Nós podemos tornar para pior os nossos ajuntamentos. Tristeza, conflito, carnalidade, fraqueza, né? Isso são coisas piores. Paulo ressalta aqui que as heresias, a palavra heresia quer dizer divisões, elas acontecem, e ele diz que até é importante, né, é necessário que aconteçam. No versículo 19, até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Porque quando surgem essas crises, essas divisões, realmente os sinceros, os verdadeiros, devem se firmar na verdade, devem se postar amorosamente e zelosamente, e eles vão se fortalecer mesmo na crise. Mas as heresias muitas vezes afastam de nós aqueles que, de fato, não estão firmados em Cristo. Algumas pessoas deixam a igreja, estão insatisfeitos com elas, mas eles vão ser insatisfeitos em qualquer lugar. Porque, na verdade, a insatisfação deles é consigo mesmo. Alguns outros vão encontrar satisfação, talvez numa igreja onde ele encontre apoio a alguma coisa que na carne ele quer defender. Mas aqueles rompimentos que ocorrem na vida das igrejas, elas, né, que Paulo trata aqui como heresias, elas acontecem assim justamente porque é natural que aconteça isso no meio dos homens, por causa da nossa carnalidade. Mas as divisões na igreja, nós vemos aqui, a igreja de Corinto tinha um problema, Paulo chama a atenção.
irmãos, a ceia de vocês está errada. O que estava acontecendo? Vocês entenderam a leitura aqui? O que acontecia? Em vez da igreja se reunir, vamos celebrar a ceia, o que estava acontecendo? Chegava um grupo e faziam a ceia deles, sem esperar pelos outros. Eles não tinham uma coisa muito rigorosa, irmãos, no começo, como nós temos hoje, placa com horário marcado para o culto. Eles tinham uma coisa mais ou menos combinada, mas não tinha isso. Eles não tinham esse rigor burocrático que a gente tem muitas vezes. Né? Hoje favorece e é necessário. Nós precisamos ter horário para começar, para acabar, o ritmo de vida que a gente tem, mas eles não tinham muito isso. Eles, lá em Jerusalém, a gente vê que eles se reuniam todos os dias no templo. Já era uma coisa meio combinada, né? Mas não era aquele de, olha, não tinha plaquinha lá no templo, dizendo, culto dos discípulos de Jesus Cristo aqui às 9 horas da manhã. Tá? Aqui em Corinto, como nas outras igrejas do Novo Testamento, geralmente eles se reuniam na casa de um irmão. Algum irmão que tivesse uma casa, um espaço maior, era ali que eles se reuniam. Eles não tinham templos. Esse negócio de templo começou bem mais tarde, bem mais para frente, tá? Não que seja errado ter um templo, hoje acho que a necessidade obriga até, muitas vezes. Mas uma igreja pode existir sem templo, tranquilamente, tá certo? A igreja de Sudminúcia existiu lá por 6 anos, né, Daniel? Foi 6 anos, que período lá? 4 anos. 4 anos sem o seu templo, né? Eles perderam o templo que tinham no começo, ficaram 4 anos sem ele e depois recuperaram. Deus recuperou, restituiu a igreja. É uma história bacana, mas não cabe aqui agora. Para quem conhece, já sabe que é uma coisa bem maravilhosa que Deus fez ali. Mas a igreja não deixou de existir. A igreja não deixa de existir. E a igreja lá em Corinto, como as outras também, provavelmente, elas tinham seu lugar de encontro, de reunião, talvez na casa de algum irmão. O que acontece é que eles tinham essa liberdade de chegar, e alguns chegavam e faziam a ceia deles, e não esperavam pelos outros. Havia um desprezo por parte da igreja. Mas o interessante é observar aqui, irmãos, é que o que acontece na ceia revela aquilo que era uma realidade na vida da igreja. E hoje não é diferente. Por que eles tinham essas divisões? Venham comigo lá no capítulo 1. Versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Está Cristo dividido? Pergunta, né? Ele segue aqui. Não, lógico que não. Quero chamar a atenção aqui. Paulo já começou a carta falando a respeito das divisões que tinha na igreja. Então, as divisões reveladas na ceia, na celebração da ceia, eram aquelas mesmas divisões que vinham ao longo da vida da igreja. Aqui a questão, talvez para alguns fosse a predileção pela pessoa de Paulo, outros de Cefas, pelo jeito deles pregarem. Cefas, né, Pedro, não consta que ele tenha estado lá em Corinto. Pode ser que tenha ido, mas não consta nada na Bíblia, nem na história, relatado que Pedro tenha passado por lá.
mas alguns se diziam de Pedro. Talvez alguns discípulos que estavam lá em Corinto e que vieram lá de Jerusalém, conviveram com Pedro. Outros eram de Paulo. Outros de Apolo. O Apolo era um pregador eloquente, aquele cara que é gostoso de ouvir, né? Não daqueles que dão sono. E o Paulo parece que dava sono, tanto que o Eutico caiu da janela, né? Na pregação dele. Então nisso eu estou mais parecido com o Paulo. Bom, pelo menos algumas semelhanças. Mas eles talvez tivessem predileções por algumas opiniões deles. A doutrina era a mesma, mas não há dúvidas, irmãos, de que Paulo, Pedro e Apolo eram pessoas diferentes e que eles tinham ideias diferentes, jeito diferente de ser. Mas a carnalidade daqueles irmãos fazia com que eles se dividissem até por predileções. Panelinhas, times, né? Dentro da igreja. E essa realidade se retrata na vida das igrejas. Hoje, certas predileções, algumas coisas que criam alguma facção, alguma divisão. Né? Tem algumas igrejas que têm muito dividido isso é muito triste. Aqueles irmãos que são mais a favor de um pastor que de outro, aquelas igrejas que têm mais pastores, né? Eu conheço irmãos que dizem, não, eu sou membro daquela igreja lá, mas eu gosto daquele pastor fulano. Aquele outro lá, às vezes o pastor titular, né? Não, eu não gosto daquele pastor. E, às vezes até quando sabem que, bom, eu vou no culto de tal hora, porque é esse pastor que eu gosto que prega. No horário daquele outro eu não gosto. Eu não vou. É ruim, né? Ou algumas igrejas que se dividem por questões sociais. Tem a turma rica, a turma pobre. Parece que isso acontecia lá em Corinto também. Ainda aqui no capítulo 1 mesmo, versículo 26. Diz assim, porque vede, irmãos, a vossa vocação, a vossa chamada, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Aqui, ao mesmo tempo que Paulo está mostrando como Deus trabalha com as coisas humildes, que os méritos não estão no homem, mas em Deus, parece que ele está relembrando aqueles irmãos de que eles estavam unidos todos ali por causa de Cristo, não porque um é mais sábio do que o outro. Que, aliás, os sábios, os ricos, os nobres, são poucos até. Mas quando existem, não deve haver distinção na vida da igreja. Porque um irmão é mais rico, né? Ou um grupo é mais rico, então ele tem uma turminha. Parece que lá em Corinto acontecia isso, né? Os ricos comiam e os outros chegavam, não tinha nem elemento para eles, os mais pobres não tinham nem elementos para eles tomarem a ceia. Talvez seja até uma expressão assim exagerada de Paulo, uma figura de linguagem, né, para expressar o quanto era injusta e errada aquele procedimento deles. Isso revela, capítulo 3, um problema sério. As divisões na igreja de Corinto vinham por quê? Capítulo 3, versículo 1, diz, e eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Então, toda a divisão vem de uma carnalidade, né? de um aspecto que não deve permear a vida da igreja. Mas eles são refletidos na celebração da ceia. Como é que nós nos achegamos à mesa do Senhor? Nós não temos separação. Nós aguardamos, irmãos. Tem um horário marcado, né? Todo mundo sabe o horário marcado? Segundo domingo do mês, pela manhã, após
o culto de negócios, né? Hoje está mais cedo, porque a sessão foi rapidinho. Mas todo mundo sabe o horário. Quem não vem para participar, ou é porque não pôde, ou porque não quis. Mas não que a gente se antecipa para, não, vamos tomar ceia, nós, né, para aqueles irmãos lá não poderem tomar com a gente. Vamos fazer a nossa ceia aqui. Não existe isso. Mas, por outro lado, irmãos, pode ser que nós estejamos sentados aqui no banco e ao nosso lado, ou atrás ou na frente, tem irmãos que talvez a gente esteja, de alguma maneira, tendo algum desprezo por ele. Ou pela questão social, ou pela condição espiritual dele, por alguma questão da nossa carne mesmo. Vamos falar uma coisa. Você às vezes pega implicância com alguma pessoa? A gente precisa tomar cuidado com isso. A gente se torna implicante com alguém às vezes, né? Alguém fez uma coisa, ela pisou na bola com a gente, talvez uma vez, talvez algumas vezes. Mas nós deixamos de ter aquela consideração em amor mesmo por aquela pessoa, por conta da nossa implicância com isso. A gente tem que realmente passar por cima dessas coisas. E quando a gente se chega para tomar a ceia com a igreja, nós temos que olhar para esse corpo, né, como pessoas falhas, sim. A gente tem que saber o quanto nós mesmos somos falhos, o quanto todos que estão aqui são falhos, mas que nós somos resgatados pelo amor de Cristo. E por isso a gente está contente em participar um com o outro. A igreja em Corinto não estava fazendo isso. Por quê? A questão é que eles não estavam discernindo corretamente o corpo de Cristo. A igreja. Eles não estavam tendo a compreensão correta do que aquilo representava. Quando a igreja se juntava para celebrar a ceia. Eles não estavam compreendendo qual era a seriedade daquele momento. Eles não estavam compreendendo qual era a importância da igreja e o que aquela ordenança representava para a vida da igreja. E assim, irmãos, isso pode acontecer com a gente. Talvez esteja acontecendo com você. Talvez aconteça, já tenha acontecido, mas nós temos que fugir dessas coisas. Aquela igreja, ela estava se chegando de uma maneira muito errada, carnalidade, facções. A gente vê no capítulo 5, eles estavam sendo tolerantes com o pecado, né? A tolerância com o pecado, tinha lá dentro um irmão em fornicação com a madrasta dele, a igreja sabendo, estava fechando os olhos para aquilo, fazendo de conta que nada estava acontecendo. Notem bem, não era uma coisinha banal. Paulo exorta aqui no capítulo 5, que era uma coisa que nem entre os ímpios era visto com bons olhos. Entre os ímpios aquilo já era tido como uma coisa terrível, horrorosa. E a igreja estava, por algum motivo, que a gente não sabe qual é, ou por relaxo, ou talvez porque fosse um irmão difícil de lidar, talvez ele fosse de uma família importante na igreja. E eu vou dizer mais, aqui é conjectura minha, tá? Talvez até esse irmão que estava em fornicação era daquela turma que estava lá tomando a ceia entre os primeiros, né, e desprezando os outros. Ele que não devia participar, talvez estivesse participando, e a igreja desprezando
outros que poderiam estar dignamente ali. Uma igreja assim, ela não é agradável ao Senhor. E a celebração da ceia, que deveria ser para melhor, acaba sendo para pior. A celebração da ceia, que deveria ser algo que glorifica a Cristo, acaba funcionando de uma maneira contrária. No momento em que nós celebramos a ceia, o ato memorial da morte de Cristo, não pode haver lugar para essas coisas. Voltando lá para o capítulo 11, versículo 24, nós vemos: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Gente, quando nós fazemos uma coisa em memória de Jesus, para tudo, né? Para tudo. Espera aí, aqui, esse momento é sagrado. Eu estou fazendo isso em memória de Jesus. Aqui tem que ser bem feito. Tem que ser feito de maneira digna. Não é de qualquer jeito. É uma expressãozinha que às vezes pode passar desapercebida por nós. Não darmos muita importância. Nós fazemos isso aí em memória de Jesus. Tá legal. Mas o que isso quer dizer? Jesus está chamando a atenção, a nossa atenção, para a importância disso. Vocês estão fazendo isso, né? Façam isso em memória de mim. Façam isso relembrando do que eu fiz por vocês. Aí nós estamos lembrando do fato mais importante da nossa vida. Não é o nosso primeiro emprego, não é o nosso casamento. Não. É o fato de que nós somos livres da condenação do inferno pela graça, pela misericórdia que Jesus manifestou ali na cruz morrendo por nós. Que nos dá um efeito eterno. Ele continua dizendo aqui no versículo 25, né? Semelhantemente também depois de ser tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Todas as vezes. Todas as vezes que nós celebramos a ceia, é um momento muito especial. Amém, irmãos? Não pode, não deve de jeito nenhum ser feito de qualquer maneira, negligentemente. Nós devemos nos apresentar diante do Senhor com o nosso coração limpo. Devemos nos apresentar com alegria pela nossa comunhão que nós temos em Deus. Devemos nos apresentar realmente lembrando da graça de Cristo que nos faz um corpo, né? A igreja. O seu corpo e o seu sangue que são representados nos elementos da ceia. Quando nós participamos dele, lembrar, nós participamos dele juntamente. Notem que a ceia não foi uma coisa que foi estabelecida para você fazer em casa. Percebe? Por quê? Jesus não poderia ter feito, assim como nós somos ensinados. Jesus ensinou os discípulos a orar. O que ele disse? Vai você no teu quarto, né? Se fecha lá e ora em oculto. Você não precisa orar em público, em praça pública, para as pessoas verem. Vai lá. Oração é uma coisa pessoal. Nós oramos juntos, mas a oração foi ensinada como uma coisa que você pode e deve fazer particularmente você com Deus. Mas em algum momento Jesus ensinou a tomar a ceia assim? Pega o seu pão, pega o seu cálicezinho,
vai para o seu quarto, se fecha lá, come, bebe, come, bebe, come. Não tem isso. A ceia foi estabelecida por Jesus para a igreja fazer coletivamente. Isso tem um significado. Todas as vezes que vos ajuntardes para isso. Para a igreja celebrar a ceia, ela tem que se ajuntar, ela tem que se reunir. É por isso que nós não fazemos. Nós temos irmãos lá em Itanhaém, que seria mais cômodo, né? Os irmãos no domingo façam lá a ceia, vocês. Os irmãos lá em São José também. Mas não, os irmãos se locomovem para cá para vir participar da ceia aqui. Porque a igreja se reúne. Enquanto não for uma igreja independente lá, né, organizada, estruturada como uma igreja, nesses locais, a igreja se reúne quando ela está aqui ou se nós todos formos para lá. A gente pode combinar, mês que vem vamos tomar ceia lá na praia. Mas a gente tem assim, convencionado que a gente se reúne aqui, nesse local que foi reservado para isso. Porque é importante que a igreja esteja reunida. A maior parte dela possível. O ideal, aliás, o sonho que a gente tem é sempre que quando nós vamos celebrar a ceia, que esteja 100% dos membros. Eu não lembro de uma vez que eu tenha conseguido isso. Que a gente tenha celebrado a ceia, que todos os membros da igreja estivessem. Em todos esses anos de ministério, eu nunca observei isso, infelizmente. O dia que isso acontecer, você pode ter certeza que vai ser um sonho realizado. Porque é o nosso ideal, né? Que toda a igreja esteja presente. Mas, se alguns não estiverem, isso não anula a eficácia dela. Mas o que eu quero ressaltar é que a ceia é algo para ser feito, celebrado coletivamente pela igreja. Quando nós tomamos desses elementos juntos, nós estamos dizendo que nós somos juntamente participantes do corpo e do sangue de Cristo. Amém? Ele foi dado não só por mim, mas ele foi dado por nós. Pelos baixinhos, pelos grandões, pelos ricos, pelos pobres, pelos brancos, pelos pretos, pelos de cabelo branco, pelos sem cabelo, pelos de cabelo preto também, vermelho. Eu tenho implicância com cabelo vermelho. Os tingidos, os naturais eu não ligo não. Mas irmãos, falando sério agora, voltando a falar sério, o assunto é sério. A gente tem que ter um entendimento que quando nós nos achegamos à mesa do Senhor, nós nos achegamos como um corpo. Nós somos juntamente participantes dela. E nós fazemos em memória santa de Jesus. Né? Notem bem, uma coisa que a gente prima é que os elementos da ceia sejam os corretos. Quais são os elementos corretos? No cálice, é o fruto da vide. Há um questionamento, há uma divisão entre os batistas até. Se é o vinho, o seu suco da uva. Que a Bíblia diz que tem que ser o fruto da vide. O suco ou vinho que é de uva mesmo, eles são igualmente fruto da vide. Tem que ser o tinto, para representar o sangue. Não poderíamos celebrar com vinho branco, por exemplo. Perde a representação. Certo? Mas o pão tem que ser como? Asmo. Asmo quer dizer o quê? Sem fermento.
socorro. Obrigado. Geralmente eu não preciso de água durante a pregação, mas hoje a garganta está dando umas falhadinhas aqui. Mas, irmãos, o que adianta a gente não ter fermento no pão se nós chegamos à mesa do Senhor trazendo fermento dentro de nós? A inveja, a contenda, o pecado oculto ou não tratado, as mágoas. Não é verdade? Há tanto cuidado para o pão não ter fermento, mas eu participo com o meu próprio fermento, eu trago o meu fermento de casa. Quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo mesmo para pior. Não pode ser assim. Não podemos participar indignamente. Sob pena de sermos culpados. Olha, versículo 27. Vamos reler aqui. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Tem uma conotaçãozinha que a gente precisa saber. Por que Paulo colocou assim? Quem aqui é culpado do corpo do Senhor? Hã? Eu sou o culpado. Porque Jesus morreu lá na cruz pelos meus pecados. Se eu não tivesse pecado, ele não precisaria ter morrido lá para mim. Então, nesse aspecto, nós somos todos culpados igualmente. Tá? Vocês ficaram com medo aí de erguer a mão? Que perguntinha capciosa, né? Alguém faz uma pergunta, eu não quero me comprometer. Deixa eu ver se eu entendi bem o que ele está querendo dizer. O Paulo pegou bem aqui o espírito da pergunta e ergueu a mão. Culpado. Também sou. Mas, irmãos, entendem? De qualquer maneira, sim, nós somos culpados pelo corpo e sangue de Cristo, né? Pela morte dele. Mas, aqui está falando de uma maneira, um sobrepeso, vamos dizer assim. Porque nós estamos fazendo isso indignamente. Nós nos tornamos ainda mais culpados. Nós estamos lançando um peso a mais de pecado sobre Cristo, porque nós estamos desprezando, não discernindo o que a morte dele representou para a comunidade da igreja. A gente talvez esteja olhando para a igreja com falta de discernimento sobre o que ela é. Como se a gente pudesse ser independente. Eu já ouvi umas poucas vezes, mas já ouvi de irmãos dizerem, olha, o que me importa é Cristo, eu não estou nem aí com a igreja. Porque eu não gosto de fulano não gosta de mim. Você tem que estar aí, sim. Isso é muito importante. Tem alguma coisa muito errada se o corpo de Cristo está em conflito, não é verdade? Nós temos uma relação direta com Deus? Sim. Mas nós estamos ligados à igreja? É importante que nós estejamos convivendo com a igreja, com a compreensão do que ela é e tratando ela com o respeito que é merecido, que é devido. Se há coisas erradas na igreja, elas precisam ser consertadas de maneira bíblica. Amém? Se o erro está em mim, eu tenho que tentar me consertar, eu preciso de ajuda às vezes. E muitas vezes, em vez de ajudar, nós nos colocamos só numa posição crítica. Mas aqueles que são mais críticos, geralmente, são os que menos fazem para melhorar. Então precisamos tomar muito, mas muito cuidado. Como é que nós participamos desse pão, desse cálice, para não estarmos sendo culpados, nesse sentido em que Paulo coloca aqui, do corpo e do sangue do Senhor.
Por isso, nos diz o versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim, então, coma deste pão e beba deste cálice. Paulo relembra aqui o que Jesus mesmo fez. No dia que ele instituiu a primeira ceia, ele tinha no meio deles, no meio da igreja ali, alguém que estava em pecado, alguém que não discernia o corpo do Senhor. E esse alguém se chamava Judas Iscariotes. Ele estava lá com intenções erradas. Ele era o tesoureiro, mas era um tesoureiro desonesto. Os irmãos confiavam nele. E ele tinha já planejamento de trair o Senhor. Ele não era nem mesmo convertido. Ele não era uma pessoa que temia o Senhor. Mas notem que os outros, quando Jesus falou que no meio deles estava um que, como eles tinham comido a Páscoa antes, aquele que mete comigo a mão no prato, que vai me trair, todos eles tinham comido no mesmo prato. O hábito deles era pegar o pão e molhar, né? Existia um molho e comiam. Eles participavam o prato era meio comunitário. A forma de refeição deles era diferente do nosso. Mas cada um dos irmãos ali, dos apóstolos, se examinou a si mesmo. Quando Jesus falou isso, eles não ficaram caçando. Senhor, é o Pedro? Conta para mim, Senhor. É o João? Não, o que eles fizeram? Se examinaram a si mesmo. Tanto que eles perguntaram, por acaso sou eu, Senhor? Preocupados. É assim que a gente deve se chegar à mesa do Senhor. Por acaso eu estou indigno, Senhor? Outro dia, alguns meses atrás, por alguns fatos ocorridos, eu não me senti bem de participar da ceia naquele momento. Sentindo que talvez isso pudesse ter afetado outros irmãos, eu sugeri que não celebrássemos a ceia naquele dia. Se a igreja se sentisse bem e optasse por celebrar, para mim não haveria impedimento, mas eu não estaria me sentindo em condições de participar. Alguns irmãos depois até me falaram, eu acho que não podia, não era necessário. Bom, talvez ele não tenha sido tão afetado quanto eu fui, mas eu não me vi em condição naquele momento. Se eu participasse, eu teria participado de uma maneira indigna. Isso pesaria muito seriamente para mim, por não me sentir apto a tomar parte dela, naquele momento. Irmãos, nós temos que nos achegar à mesa do Senhor, nos examinando sempre a nós mesmos, sempre, porventura sou eu, Senhor, por acaso eu estou chegando de maneira indigna, ou o Senhor realmente vai se agradar da maneira que eu estou com a tua igreja e de nós hoje podermos participar juntos. É importante que a gente mesmo se julgue, para que não seja necessário ser julgado pelos outros e muito menos ser julgado pelo Senhor. Existe uma regrinha, né, que alguém diz. A gente passa por algumas peneiras. A gente deve se julgar a si mesmo. Quando uma pessoa não se julga a si mesma, certamente ela vai ser levada a ser julgada por outras pessoas.
talvez pela igreja, talvez pela sociedade, porque ele não julgou os seus procedimentos, né, sua atitude. Então ele vai ter que ser julgado pelos outros. Quando alguém diz, eu não quero que as pessoas me julguem, então primeiro, você quer evitar de ser julgado pelos outros? Julgue-se a si mesmo, tá certo? Agora, nós passamos pela peneira, se nós não nos julgamos a nós mesmos, nós vamos ser julgados pelos outros. Se os outros não nos julgarem, tem uma coisa ainda pior, nós vamos ser julgados por Deus. E aí não tem questionamento, não. Mas Deus também se agrada quando nós nos julgamos a nós mesmos. Quando a nossa própria consciência, movida pelo Espírito Santo, nos faz enxergar quando nós estamos agindo de uma maneira indignamente, talvez com um mau sentimento, com um mau pensamento, com alguma atitude errada. E que assim nós vemos que fazer as coisas para Deus, não só participar da ceia, mas tudo aquilo que nós oferecemos a Deus, carregado por aquele fermento que nós estamos trazendo junto, não é agradável. Então a gente quer limpar aquilo, então aí Deus se agrada, né? Como diz, corrija e então tome. Então participe. Como Paulo diz aqui. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, depois de você se examinar, se você se examina, você se julga, você toma as atitudes necessárias, e aí você come e bebe, né? Participa normalmente da ceia. O que não pode é deixar correr, carregar a coisa errada e trazer, como eu disse, o fermento para onde não deveria ter. É discernir o corpo do Senhor. Discernir o corpo do Senhor é a gente compreender o que é a igreja e amar a igreja de Cristo. Amar nossos irmãos, compreender o que eles são, o que nós somos juntos, né? Aliás, até a gente deve evitar essa colocação. O que eles são. Se eu faço parte do mesmo corpo, é o que nós somos. Nós estamos no mesmo pacote. Não faça nunca para sua condenação. Irmãos, nós vamos celebrar a ceia. Que nós possamos fazer isso para melhor, não para pior. Baixe sua cabeça agora, ore a Deus, examine-se a si mesmo, coloque-se em ordem com o Senhor, se você vê em você algo que não é digno de ser trazido à mesa do Senhor, que você possa tirar, deixar isso na presença dele. Ele tem poder para te perdoar, para nos perdoar, para limpar nosso coração e nos fazer aptos a participar de maneira agradável. Lembrando, né, nesse momento tão solene, tão sagrado, lembrando do sacrifício de Cristo por nós, por esse corpo, por cada salvo que está juntado, reunido nesse corpo, nessa igreja.